Irmãs, caríssimos crismandos, a nossa paróquia hoje se alegra neste dia em que vocês completam a iniciação à vida cristã pela recepção do sacramento da confirmação do batismo ou sacramento da crisma. Alguém se torna adulto na fé quando recebe frutuosamente estes três sacramentos: o batismo, a crisma e a Eucaristia. Hoje chegou a vez de vocês. Normalmente este sacramento é conferido pelo bispo, né? Ele é que abençoa os óleos santos que nós usamos na administração dos sacramentos, na chamada missa da unidade ou missa do crisma. São a celebração da crisma na nossa paróquia. Vocês vem se preparando, pelo menos desde 2019, alguns, né? Outros pouco depois, mas enfim, conseguiram, com a ajuda dos seus catequistas, ajuda dedicada, competente, generosa, carinhosa, com o apoio dos seus pais, seus familiares, com a abertura da parte de vocês também, para acompanhar essa formação, essa preparação para o sacramento, nessa situação especial em que nós estamos vivendo. Vocês imaginem, nós temos na Arquidiocese de Mariana 79 municípios, né? São mais de 130 paróquias, então todas elas sem um sacramento da crisma nesse período longo. Então o senhor arcebispo delegou, como ele pode fazer, para nós, párocos, cada um no âmbito da sua paróquia, celebrar este sacramento da crisma, da confirmação, com aqueles que se prepararam nesse período. É o que nós estamos fazendo. E ao invés da gente fazer como sempre fazemos todos os anos, reunindo todos, né? Seria uma centena, um número um pouco menor do que o normal na nossa paróquia, por causa da situação especial, seria uma centena, mas seria um grupo grande. Vocês imaginem se fossem os 100 aqui, cada um com seu padrinho ou sua madrinha, mais familiares, nós íamos ter realmente uma aglomeração, né? Então nós estamos fazendo aos poucos, e já tivemos no domingo passado, tivemos na sexta-feira a crisma de adultos, tivemos ontem de um outro grupo, de 20, hoje um grupo de 15, e cada dia está sendo um grupo, né? E hoje dessas 3 comunidades. É motivo de grande alegria para todos nós, porque não é só para vocês que completam a iniciação cristã, mas a nossa comunidade paroquial é fortalecida pelo dom do Espírito que vocês recebem. Vocês foram associados ao mistério pascal do Cristo pelo batismo que receberam, pela Eucaristia que recebem, mas agora com esse dom do Espírito Santo, vocês se tornam também missionários, testemunhas da esperança cristã, testemunhas do ressuscitado. Nós todos entramos neste mundo, nós não entramos num mundo neutro, nós estamos entrando num mundo marcado por sombra, né? Agora está até fácil, porque plasticamente está aqui expresso, nós todos estamos de máscara, né? O fato de nós estarmos de máscara não é por nenhum motivo estético, embora vocês, crismandos, tenham arrumado uma máscara bonita aí, está todo mundo uniformizado com máscara de crismando, né? Tá bonito, viu? Na hora da foto aqui vai ficar muito bonito. Mas não é por razão estética que nós estamos usando as máscaras, é por razão sanitária, não é? Nós estamos numa pandemia. Isso é só um reflexo de uma situação que mascara aquilo que o ser humano é chamado a ser. Ouvimos hoje, na primeira leitura deste 10º domingo do tempo comum, uma página do livro do Gênesis. Gênesis quer refletir sobre a origem, não fazer uma descrição científica ou histórica do início da criação, mas o livro quer mostrar o sentido. Então aqui, depois da desobediência da humanidade diante daquilo que Deus propõe, Deus nos criou livres e a sua imagem e semelhança, e chamados para viver na amizade com Deus, na comunhão com Deus.
o que aconteceu foi um abuso da liberdade humana. E depois da desobediência, nós ouvimos esse texto que aqui foi proclamado, logo depois, um diálogo de Deus com Adão, com Eva, que representam toda a humanidade. É um diálogo muito interessante, muito assim, iluminador para nós. Deus vai ali pelo jardim, chama Adão, quer dizer, chama a humanidade, chama cada um de nós. E Deus faz uma pergunta: onde estás? É a grande pergunta para todos nós que participamos da liturgia hoje. Onde estás? Mas não vale essa resposta fácil. Eu estou na igreja de Nossa Senhora do Rosário de Fátima participando da Crisma. Não é isso, não. Onde estás na sua situação existencial? Cada um, não só os crismandos. Estou falando para todos que estão participando da missa. A pergunta hoje é essa: onde estás? Nessa etapa da tua vida, nesta tua idade, né? No seu estado de vida, onde estás? Quais são as preocupações, expectativas, esperanças? Onde você coloca a sua confiança, né? Onde estás nessa etapa da vida? E para vocês jovens, e eu sei que vocês estão vivendo desafios tremendos, porque essa pandemia, é claro, ela altera a vida de todos, mas para os jovens também, seus estudos, seus trabalhos, suas perspectivas de vida, né? A pergunta é essa: onde estás? Então vocês também estão num momento assim decisivo da vida de vocês, muito importante. É um momento da adolescência e juventude em geral, né? Em que se recebe o sacramento da Crisma para nós no Ocidente. E a resposta de Adão, que representa a humanidade, é a resposta de alguém que está marcado pelo pecado. Qual é a característica de quem está marcado pelo pecado? É o medo. Ouvi tua voz no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, e me escondi. A última coisa que nós devemos fazer quando a gente está numa situação de pecado é esconder de Deus. Não é para ter medo de Deus, é esconder porque estamos nus. Não. Quando nós erramos, nós devemos nos apresentar a Deus para abraçar a sua misericórdia, não fugir dele. Vocês mesmos acabaram de fazer essa experiência, porque eu os atendi a todos, como os demais, no sacramento da reconciliação, da penitência, da confissão. Não se deve ter medo, mas se deve se aproximar de Deus, cuja misericórdia é eterna e muito maior do que os nossos pecados. Ele nos perdoa, Ele nos restaura, Ele nos refaz, Ele nos santifica. O pecado é que faz com que a gente tenha uma ideia deformada de Deus e tenha medo e se esconda dele. E Deus então continua, porque parece um processo, Deus continua então perguntando: e quem te disse que estavas nu? Então comeste da árvore de cujo fruto te proibi comer? Claro que aqui é uma história para ilustrar aquilo que a humanidade fez, que é querer ser o árbitro do bem e do mal, querer ocupar o lugar de Deus, querer ser autossuficiente. Mas outra característica de quem está no pecado é não assumir a própria responsabilidade, é julgar a culpa no outro. Nós todos já fomos crianças. Vocês já viram quando as crianças estão assim brincando e uma criança faz uma coisa errada e chega um adulto para chamar a atenção? É muito comum: não, foi fulano, foi ela, foi ele, né? Você passa a culpa para frente. Acho que nós já tivemos essa experiência. Aqui também Adão faz a mesma coisa, ele passa a culpa para a mulher. A mulher que tu me deste por companheira, foi ela que me deu do fruto da árvore e eu comi. Ele empurra para frente, não assume a sua responsabilidade. Aliás, para falar a verdade aqui, parece que ele põe a culpa não só na mulher, mas até em Deus, porque a mulher que tu me deste por companheira, Deus é que deu por companheira, né? Então, a tendência nossa a nos desresponsabilizar, a nos desculpabilizar. É claro que tem uma culpa que é doentia, é neurótica, é patológica, mas tem uma culpa que é sadia. Nós temos que assumir aquilo que nós fizemos de errado, até para nos libertar do erro, até para caminhar
com liberdade novamente, sustentados pela graça de Deus. Continua o diálogo de Deus, agora com a mulher: por que fizeste isso? E a mulher respondeu: a serpente enganou-me e eu comi. Também ela transfere a sua responsabilidade, mas aqui, evidentemente, que não se trata de um animal, está apontando para uma voz sedutora, né? Interessante que Deus não condena a humanidade que errou, mas Deus amaldiçoa a serpente que simboliza o espírito do mal. Porque fizeste isso, serás maldita entre todos os animais domésticos e todos os animais selvagens, rastejarás sobre o ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Há uma maldição e mostra que a nossa vida é o quê? Luta, combate. Mas tem uma diferença. A descendência da mulher pisa na cabeça da serpente, e a serpente fere o calcanhar. Evidentemente, pisar na cabeça tem um efeito mortal para a serpente. Há uma vitória sobre o mal, mas isso não tira o aspecto de combate da nossa vida. Nossa fé cristã católica não nos engana a respeito da nossa realidade. Ela diz que nós vivemos num mundo marcado pela sombra. Se vocês quisessem que eu falasse assim de uma forma mais elegante para o mundo assim letrado, eu, ao invés de falar a palavra que alguns não gostam de ouvir, pecado original, né? Pecado original, originado, eu diria que nós estamos envolvidos num existencial negativo. Aí fosse assim num ambiente mais empinadinho, o pessoal vai ficar: opa, coisa bonita, né? Uma coisa bonita, existencial negativo. Pega bem, né? Mas é a mesma coisa. É uma situação de pecado, que não é a primeira coisa da nossa vida, que veio depois, pelo abuso da liberdade, mas Deus não nos abandona e Ele nos socorre. Ele nos socorre com o envio do seu Filho. Há um grande filósofo, um gênio da ciência, um convertido, Pascal, que diz assim: a nossa religião é verdadeira, ela não esconde a sombra que existe no início, né? É verdade, meus irmãos, mas vejam o que nós estamos celebrando. Eu estou aproveitando a leitura do dia. Vejam o que nós ouvimos no Evangelho. Jesus aparece como aquele que expulsa o espírito do mal, né? E ele é mal compreendido. Pensam até que ele está fora de si. Até os seus familiares vão lá para agarrá-lo, porque ele não tem tempo nem para comer. As multidões estão ali. São enviados para ele, para o encontro dele, os mestres lá de Jerusalém. E eles, vendo aquilo que Jesus fazia, começaram a caluniá-lo. Esse homem realiza tudo isso pelo príncipe dos demônios, Beelzebu. Nome feio. O significado é príncipe dos demônios, e ao pé da letra é príncipe das esterqueiras. Não só o nome é feio, mas cheira mal, né? Então estão dizendo, atribuindo ao espírito do mal o que é próprio do Espírito Santo, que é o que Jesus está fazendo, expulsando o mal. Mas não só expulsando o mal, nos reintroduzindo numa outra ordem, a ordem da graça. Porque no final do Evangelho, eu não estou descendo nos detalhes por causa do tempo, no final do Evangelho de hoje diz o seguinte: chegam então a mãe e os parentes de Jesus, estão lá fora te chamando, e Jesus olha para aqueles que estão ouvindo: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos e minhas irmãs? E olhando para aqueles que estavam ali, ele diz: quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Ou seja, Jesus não só expulsa o mal, mas ele nos torna membros de sua família, pela graça que ele derrama em nossos corações. E essa graça tem nome, é o que vocês recebem, o grande dom do Cristo ressuscitado, o Espírito Santo, né? Então o Cristo nos liberta, como nós ouvimos na segunda leitura, tirada da carta aos Gálatas. Essa já foi uma leitura introduzida hoje para essa missa de Crisma,
não era das outras missas que eu celebrei hoje. Ela diz que foi para a liberdade que Cristo nos libertou, mas essa liberdade não deve servir de pretexto para servirmos à carne. E aí vem uma lista do que é servir à carne. Não pensem vocês que quando se fala de carne, diz respeito só aos pecados contra a castidade, da esfera da sexualidade, da afetividade. Não. Carne aqui significa o ser humano egoísta, voltado para si mesmo. Inclui também os pecados contra a castidade, mas não só. Está uma lista aqui que não é exaustiva. Mas ao mesmo tempo o texto fala quais são os frutos do Espírito. E aí a gente vê que são frutos realmente que nos transformam. O fruto do Espírito é amor ou caridade, caritas, é o ágape, é o amor mais elevado. Alegria, né? Uma alegria que não é necessariamente espalhafatosa, mas é a alegria de quem está na paz com Deus. A paz é o outro fruto. A longanimidade, o que é isso? Paciência, a palavra paciência, né? Longanimidade. A benignidade, o que é isso? É a grandeza, a generosidade, é o coração alargado. A bondade, esse é fácil, todos nós sabemos do que se trata. A lealdade ou fidelidade. A mansidão. A continência, que é a temperança, o equilíbrio. Aí sim, a pessoa não se deixa levar pelas suas paixões desordenadas. Contra estas coisas não existe lei, né? O Espírito é que nos permite viver assim. Então, meus queridos irmãos, a igreja não ilude vocês. Vocês estão vivendo num mundo cheio de máscara, num mundo com a sombra do pecado. Vocês são jovens, vocês vão enfrentar os embates da vida. Mas o que a igreja está dizendo para vocês é que vocês não estão sozinhos. Vocês recebem o Espírito Santo, que procede do Pai e do Filho, para que vocês sejam discípulos e missionários de Jesus Cristo, para que vocês sejam realmente iluminados por Cristo e tragam para esse mundo luz, gosto, para que vocês façam a diferença, para que vocês não sejam João vai com os outros, Maria vai com as outras, porque todo mundo faz, eu tenho que fazer. Não. Para que vocês sejam capazes de lutar contra a corrente, para que vocês vivam na verdadeira liberdade dos filhos e filhas de Deus. Nós confiamos em vocês. Vocês foram preparados. Vocês agora passaram pelo sacramento da penitência e hoje recebem esse sacramento da confirmação do batismo que um dia receberam. Que vocês continuem sempre na amizade com o Senhor, na audição da palavra de Deus, na vida sacramental, sendo uma presença de paz e de bem por onde passarem, sendo luz no meio dessa escuridão. A pandemia é só um momento difícil, mas é um momento. Mas existem muitas outras escuridões que nós somos chamados a vencer. Que o Espírito Santo seja o grande companheiro da aventura da vida de vocês. Onde estás? Aí agora faz sentido. Estou na igreja, sim, de Nossa Senhora do Rosário de Fátima, celebrando a Crisma, mas para essa vida nova, para essa vida nova que eu tentei aqui esboçar.